Ora viva, bom dia, já chegamos e aqui estamos novamente para o nosso encontro de quinta-feira, 2 de julho de 2026. Nas próximas 2 horas fique por dentro de tudo que acontece no país e no resto do mundo. Vamos ter nesta edição o retrato do trânsito, a previsão do tempo, as nossas conexões com a Girassol FM e as emoções do Mundial com o Anselmo Gaspar. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta para mantê-lo informado até às 9 da manhã aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, Girassol. 7 e 1 minutos. Um minuto melhor, vamos à rua para dar-lhe a ver o movimento rodoviário. Nas principais avenidas estaremos neste primeiro contacto, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E vamos começar esta nossa ronda na Pedro de Castro Vando Nelói, precisamente na Bomba dos Mirantes. Por aqui faz-se bem o trânsito por agora, sem grandes constrangimentos, tanto para os automobilistas que nesta altura trafegam em direção ao Futungo ou mesmo ao Benfica, e os que saem destes dois pontos vão em direção à rotunda da UDP. O movimento rodoviário faz-se bem, está tranquilo, está favorável por agora, quando são 7 e 2 minutos. Em todo o espaço nacional, por agora é só deslizar, é só escorregar. Vamos olhar para uma outra via nesta manhã de quinta-feira. Estamos precisamente na 21 de janeiro. O trânsito aqui já está carregado, já está afunilado para aqueles que vão em direção ao Aeroporto Internacional 4 de fevereiro. No anda para anda está o trânsito neste sentido. No sentido oposto, a fotografia de um trânsito desafogado, descongestionado, sem grandes constrangimentos para quem risca o tapete asfáltico da 21 de janeiro aqui na zona do nosso centro. Vamos olhar para mais um outro ponto através das câmaras do Centro Integrado de Segurança Pública nesta quinta-feira, 2 de julho de 2026. E o próximo destino nesta manhã é a zona do Rocha Padaria, mas continuamos a dar-lhe a ver o movimento rodoviário na 21 de janeiro, um pouquinho mais à frente do ponto onde nos encontrávamos há instantes. Aqui o trânsito está mais desafogado, mais fluido, tanto para aqueles que nesta altura vão em direção à zona do nosso centro, onde estivemos há instantes, e aqueles que vão nesta altura em direção ao Aeroporto Internacional 4 de fevereiro. Deixamos o trânsito, vamos conferir as manchetes dos jornais. E vamos começar esta ronda na primeira página do Jornal de Angola, que titula Ministério da Justiça lança novos serviços de proximidade. Bilhete de identidade pode ser emitido e entregue ao domicílio. Audiências separadas, Adão de Almeida e embaixadores do Brasil e dos Emirados abordam cooperação parlamentar. Dia Nacional do Ruanda, João Lourenço felicita Paul Kagame. Harry Kane faz história e tira RDC da corrida do Mundial 2026. Olhamos agora para a primeira página do jornal O País, que tem tudo. Penas variam de 6 a 16 meses de prisão. 6 efetivos do SIC condenados por desvio de mais de 60 botijas de gás butano no Kazenga. A Africom aponta Angola como parceiro estratégico para a segurança em África. Ministro da Justiça anuncia para breve serviço de emissão e recepção do bilhete de identidade ao domicílio. Justiça detido o treinador da Seleção Nacional de Jiu-Jitsu por suspeita de crime de abuso sexual contra a menor. O País em Moçambique. Xenofobia força o regresso de 20 mil pessoas a Gaza. Chapo promete reforçar a estabilidade na província de Cabo Delgado. Ainda na primeira página do jornal O País, governo quer receitas municipais, ou melhor, quer que receitas municipais criem desenvolvimento. Estamos agora na imprensa portuguesa. O Público traz em destaque: zonas norte e centro enfrentam maior risco de incêndios desde 2021. Caos nos exames. Ministro vai apurar responsabilidades. Data para candidaturas ao superior não deve ser adiada. Futebol. Portugal começa contra a Croácia o segundo Mundial.
O Globo no Brasil estampa guerra. Rússia lança bombardeio de grande porte a Kiev após série de ataques ucranianos. Horas antes, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou a população sobre a iminência de um ataque. Deixamos as manchetes e quando são 7:06, rumamos pela primeira vez à Girassol FM. Vamos manter o nosso primeiro contacto com João Alves aqui na Girassol FM. Olá, João Alves, bom dia, bom dia. Iracelma Ronaldo, muito bom dia com energia. Jovem Flor, também estás agora conectado à televisão. Eu não consigo ouvir o João Alves. João Alves, não te consigo ouvir nesta altura. Bom dia. Eu estou a ouvir bem a Iracelma Ronaldo, estou a ouvi-la. Também na segunda não consigo ouvir o João Alves. Vamos ver se a terceira de vez. Vamos lá à terceira. Vamos Olá, ver aqui João o Joel. Alves. Bom dia, Iracelma, está-me a ouvir agora? Não consigo ouvi-lo mesmo, João Alves. Eu acho que daqui a pouco nós vamos voltar. Vamos voltar daqui a pouco. Irmã Selma, mana Selma. Pronto, daqui a pouco nós vamos voltar à Girassol FM. Por agora vamos olhar para a atualidade informativa. O bilhete de identidade já está a ser emitido em todas as províncias do país. A informação foi avançada nesta quarta-feira pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, durante a 22ª edição do Café Cipra, que abordou a universalização do BI e a garantia dos direitos humanos. No Café Cipra desta quarta-feira, o ministro Marci Lopes referiu que o Executivo alargou a capacidade de emissão do bilhete de identidade para as 21 províncias, depois de ter posto fim à centralização da impressão em Luanda. Marci Lopes fez saber que está em curso o reforço da capacidade de emissão nas províncias, com a instalação de 2 a 3 impressoras em cada uma delas, de acordo com a dimensão populacional e as necessidades locais. Trata-se de um plano que contempla 3 fases. Uma primeira fase que compreende a atribuição do bilhete de identidade a todas as pessoas, cidadãos que já são vivos, existem. O bilhete de identidade à nascença, que é feito nos hospitais com serviços de maternidade e serviços neonatais, em que o bebê, quando nasce, os pais têm a possibilidade de fazer a inscrição desta criança, o seu registro e obter o seu bilhete de identidade, bem como, e ainda a nível desta segunda fase, os cidadãos que tiverem até 14 anos, que acorrerem a estes hospitais para fazerem consultas, poderão tratar o seu bilhete de identidade. Após isso, é considerado registro tardio e obedece a um procedimento muito próprio que, durante a nossa discussão, nós poderemos lá chegar. Uma terceira fase é a de chamar todas aquelas pessoas que têm os bilhetes antigos ou em mau estado de conservação para virem fazer a atualização do seu bilhete de identidade. No outro momento, o governante manifestou preocupação quanto aos cerca de 120 mil documentos emitidos e que aguardam pelo levantamento por parte dos seus proprietários. Nós precisamos garantir que exista uma cultura pública por parte do cidadão de possuir o bilhete de identidade. Porque nós hoje temos sensivelmente 120 mil bilhetes nos postos, à espera que o cidadão os vá levantar. Marci Lopes anunciou ainda que, mediante o pagamento de uma determinada taxa, o bilhete de identidade poderá ir ao encontro do cidadão. Então o cidadão paga pela recolha, não precisa de se deslocar, paga pela recolha, os nossos serviços internos fazem esta recolha, o documento entra para o sistema e o cidadão recebe no lugar em que estiver. É um produto de conforto. Participaram igualmente do Café Cipra desta quarta-feira o Ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, e o Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico do Ministério do Interior, Mário Cristino Ndaitunga. O bilhete de identidade e o cartão de eleitor, para todos os efeitos, todos aqueles que não tiverem este documento, provavelmente, não digo provavelmente, mas não estarão habilitados a participar no processo das eleições gerais, 2027. Esta situação do bilhete de identidade vale para os bilhetes caducados, como também os bilhetes ainda válidos a nível de todo o país.
Com relação ao plano de unificação, de universalização do bilhete, a grande missão do Ministério do Interior é, em suma, assegurar de que o acesso ao bilhete de identidade não seja por via ilícita, ou seja, que o bilhete de identidade não caia em mãos indevidas, né? Isto por via dos procedimentos legais. Quanto à diáspora, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos informou que várias missões diplomáticas e postos consulares já dispõem de serviços de registro e emissão do bilhete de identidade e está em curso o reforço da formação dos funcionários e da capacidade técnica destes serviços. E a província de Cabinda volta a emitir bilhetes de identidade localmente 10 anos depois. Diariamente estão a ser emitidos 200 bilhetes de identidade. A província de Cabinda começou a emitir localmente os bilhetes de identidade. A impressora passará a tirar 200 bilhetes de identidade por dia. Nesta primeira fase, vai atender apenas o município de Cabinda. No passado, os cidadãos, depois de tratarem os bilhetes, esperavam cerca de 10 dias para o levantamento. Agora é diferente. Foi rápido. É mais rápido em relação aos anos passados, né? Com esta nova máquina impressora que nós temos aqui na província de Cabinda, facilita esse processo, porque nos anos passados a emissão era mais demorosa, 2 meses, 2 semanas. Hoje a emissão em um dia. Você já tem o seu bilhete como o meu. Cheguei, tratei e recebi na hora. Venham já tratar que vai sair na hora. A delegada interina da Justiça, Catarina Ntemo, disse que o sistema está a funcionar e o atendimento está a ser rápido. Acabamos de receber uma impressora para a impressão de bilhetes de identidade. Estamos a tirar aproximadamente 200 bilhetes por dia e que tudo está a correr a bom ritmo. Nós temos técnicos preparados, receberam uma formação para tal. Está-se a fazer a manutenção todos os dias antes de começarmos com o trabalho. A responsável disse também que existem mais de 2.000 bilhetes de identidade por se entregar. Os bilhetes por se levantar são por aproximadamente 2.223 bilhetes. Porque estamos sempre a receber e o número também vai aumentando. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, deslocou-se à conservatória com o objetivo de constatar o nível de atendimento dos cidadãos. Depois de acompanhar a emissão dos bilhetes, a governante disse que a impressora é uma mais-valia para a província. O processo, como acabamos de ver, é célere. A impressão é na hora. Portanto, isto vem aqui nos dar um alento naquela situação da demora para a recepção do bilhete de identidade. Portanto, dizer que o bilhete de identidade é aquele documento extremamente importante para o cidadão, portanto, todo cidadão tem o direito cívico de voto. Portanto, como todos nós sabemos, 2027 é o ano eleitoral, portanto, vamos às eleições e é importante termos o documento do bilhete de identidade, que é fundamental para poder exercer este direito de voto. Cabinda começou a emitir localmente bilhetes de identidade. Moradores do projeto Nandoa em Luanda elogiam a iniciativa da construção de um hospital de referência no município da Camama, cujas obras estão em fase de conclusão. Alguns cidadãos, ouvidos pela Rede Girassol, afirmam que depois de concluída, a unidade hospitalar vai tornar os serviços de saúde mais próximos da população na zona. Os moradores clamam também por melhorias no acesso a serviços básicos, como a água potável e a asfaltagem das vias secundárias. Residente no projeto Nandô há 3 anos, Luzia Dias conta que fugiu da bandidagem no bairro Uigi. Aos nossos microfones, alguns moradores classificam a zona como calma e afirmam que a oferta de serviços sociais, como escola e hospitais, é satisfatória. Escola do Estado temos 3 aqui que mais nós temos aqui no nosso bairro são colégios privados. E também, hospital, temos também 2 hospitais do Estado. Aqui no nosso lado temos a Amarelinha e temos aqui nas Azul, hospital novo que abriu agora, abriu o ano passado. Então já nos meteram hospital novo. É assim que as coisas também estão a melhorar, é assim que nós sempre queremos. Hospital não pode faltar, porque é a vida do povo. As consultas grátis,
Então, se não tiver o dinheiro, eles dão medicamento. Isso é que nós queremos sempre. De saúde também falta melhorar alguns aspectos. E educação temos 3 instituições aqui que dão suporte. Da educação temos, só queremos mesmo uma instituição, um instituto superior para aqui. Quando questionados sobre as melhorias, a falta de água potável foi um denominador comum. Nós não temos água, nós compramos água constantemente, todos os dias. 50 bidões, aqueles que têm tanque compram na cisterna. E nós que não temos tanque, compramos o bidão 100 kwanza. Quando está na falta, às vezes compramos o bidão 3 bidões 500. Mesmo o estado da água, a energia melhorou, né? Faltaram, como vê, na rua principal. Mas nas vias alternativas estamos sem água e as ruas estão todas emburacadas. Quando chove é muitas águas na rua e precisa mesmo é a água que é difícil. Compramos o bidão de água 150 kwanza, 200 kwanza. Na ocasião, Luzia Dias apelou também ao executivo angolano por mais oportunidades para a juventude. Emprego também para os nossos filhos jovens. Precisam de trabalhar, não trabalham. Então mesmo só aqui, conseguem um biscato daqui, numa rolote. Construído em 2002, o projeto Nandô é uma homenagem ao antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos. E com uma rede de 28 bibliotecas públicas para mais de 36 milhões de habitantes, Angola enfrenta atualmente um rácio de aproximadamente uma biblioteca para quase 1 milhão de pessoas. A escassez é agravada pela inoperância de várias unidades, o que limita o acesso ao conhecimento e à investigação. Anacleto Dito é um dos mais de 36 milhões de habitantes que tem o privilégio de frequentar uma biblioteca. Embora considere que ainda há muito por melhorar, afirma que é lá onde encontra respostas que muitas vezes a escola não oferece. Sempre que eu tenho uma dúvida, vou diretamente para a biblioteca. Nós aqui temos uma biblioteca. Temos muito déficit de livro e também a sala de informática, também que faz parte do conjunto da biblioteca, não oferece as devidas condições. Com uma rede de 28 bibliotecas públicas operacionais, Angola enfrenta atualmente um rácio de aproximadamente uma biblioteca para quase 1 milhão de pessoas. 28 bibliotecas para mais de 8 milhões de habitantes. Então nós temos aí uma estimativa de uma biblioteca para 1 milhão de habitantes, o que é insuficiente e nós precisamos trabalhar no sentido de comatar esta diferença. Nem todas as bibliotecas operacionais têm estruturas próprias, o que vai contra o Estatuto Nacional de Rede de Bibliotecas. Então temos estado também a trabalhar nesse sentido. No Dia Mundial das Bibliotecas, reflexões à volta da importância do espaço marcaram as comemorações. É mais um momento de reflexão, é mais um momento de pesquisa, de procurar soluções práticas para poder então alavancarmos aquilo que são as nossas bibliotecas, tanto faz bibliotecas comunitárias, bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares, assim como bibliotecas de pesquisa. As bibliotecas, dentro das suas tipologias, eles vão contribuindo especialmente ao acesso ao conhecimento, à educação, à cultura e também à inclusão de jovens, crianças e cidadãos em geral. Na ocasião, Adalmira Vasconcelos referiu também que até o próximo ano o país pode abraçar a digitalização a nível do setor. A Biblioteca Nacional e a Biblioteca Municipal têm estado no trabalho da digitalização do seu acervo, na criação ainda em estado embrionário, infelizmente, mas a caminhar em bons passos para bibliotecas digitais de ambas as bibliotecas. Este ano, a data é celebrada sob o lema Bibliotecas em Angola, Inclusão, Inovação e Desenvolvimento Sustentável. E vamos novamente regressar a Girassol FM. Vamos
Vamos ver se desta vez as coisas acontecem. João Alves, bom dia. Bom dia. Iracema Arnaldo, bom dia. Bom dia com a energia. Olá, João Alves. Pois, agora está tudo bem, não é? Está tudo a 10 por 10. Agora eu consigo ouvi-lo, não sei se me consegues ouvir. Não, perfeitamente. Em perfeitas condições. Perfeitamente. Está tudo bem. O vermelho ficou muito bem, Iracema. Obrigada, bom dia. O preto também ficou-te bem, João Alves. Muito obrigado, sim senhor. Olha, temos o MM aí do outro lado da linha. O MM estava aqui a criticar, quer dizer, a lamentar a pouca sorte do jovem Flor, né, que estava para entrar para a linha, a falar connosco, naquele momento em que tivemos aquele no problema primeiro técnico. contacto, que infelizmente eu não estava a conseguir ouvir-te, João Alves. E ele falou e parece que puxou a brasa para a sardinha dele. Ô, MM, está tudo bem? MM, bom dia. Mana Iracema, bom dia. Bom dia, João Ave, bom dia a todos os ouvintes da Giração. Bom dia com energia, Mana Iracema. Bom dia, MM. Está tudo a 10 por 10? 10 por 10, enquanto vocês estiverem aí, nós aqui só lagrimar. Ainda bem Mas bem é da alegria, não é? Mas é da alegria. É o lagrimar da alegria, o MM. É lagrimar de alegria, porque não é fácil falar com a Mana Iracema. Mana Iracema é uma figura da televisão, então nós como ouvintes, da 102.7... MM, assim eu fico sem jeito. Até, Mana Iracema, o Flor Micuca na Mangueira me ligou para dizer que o irmão Azar, nunca vou falar com a Mana Iracema. Eu disse, não, um dia Deus proverá que você vai falar com ele. Infelizmente hoje, Mano João disse, bateu na cabeça, não deu certo, não sei porquê. Não me deu grupo técnico. Os nossos técnicos são culpados, é uma cada rede. É como sim. se diz, Não, mas vai tentando, porque eu estarei com Bom Dia com Energia em vários momentos, não é? Esta é a primeira conexão, felizmente conseguimos, mas vou pedir ao nosso Rádio 20 que vai tentando, nós vamos conseguir. Jovem Flor, está a escutar o Ricardo? Está aí, o Ricardo está dado. Mana Iracema diz, vai começar a tentar, não desista. Não desista. Vai falar com a Mana Iracema. Estamos a começar, temos pela frente mais 1 hora e 37 minutos. Então ainda há tempo, ainda temos muito tempo. Pois bem, então, MM, devo agradecer aqui a sua presença, porque já falamos entretanto Eu que agradeço, Mana Iracema, eu que agradeço o Jovem Flor, que vai conseguir, o Silvio Figueira, o Sapalo Mbete, o Armando Talulua, o Horácio Nune, a todos os amigos que participam na geração. O Silvio Pedro também tem muitas fartas, Silvio Pedro. O Duzeto também tem muitas fartas, então todos desejo boa quinta-feira. Mana Iracema, Mano João Ave, tripulo maravilhoso comboio, o MM, o Jovem Flor e o Silvio Figueira saem a bailoçar com a matrícula da 102.7 Rádio Giração e a TV número 7. Até já. Até já. E que retirada. O MM sempre ao seu jeito, não é? É verdade. Dispensa apresentações, o MM. Certo. Mas eu gosto da boa disposição do MM, gosto da boa disposição também dos nossos outros radiovintes. São pessoas que estão sempre connosco a partir das 6 da manhã, né? Não dispensam um programa sequer, estão sempre a marcar presença e fazem-nos companhia, dão-se os contributos a propósito dos temas que nós trazemos. E para hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, estamos a falar aqui com que idade é que os filhos devem deixar a casa dos pais. Este é o tema que nós trazemos por aqui hoje. É verdade. Mas existe uma idade para deixarmos a casa dos nossos pais? São variadas as opiniões, estamos aqui a colher, uns falam em 18, outros falam um pouco mais para além e outros até dizem que os filhos devem sair talvez mais cedo, não, mas estando já preparados para enfrentarem a vida lá fora. Porque nós que o contamos, né? Como é que foi sair da casa dos pais para enfrentar o que está lá fora. Nada fácil. Queres colocar isto em prática? Não, a questão não é esta, mas é importante nós trazermos para aqui estes temas para analisarmos e chegarmos a consenso, chegarmos a ter certas ideias, não é? Há quem diga até que as moças, no caso as meninas, têm mais vantagens porque são levadas. E elas encontram o bem ou o mal lá fora, independentemente do homem que vá arranjar. Ok. Pá, isso acho que estou-me a fazer entender. Sim, mas os rapazes... Os rapazes já fica mais difícil, porque eles é que têm de sair e arranjar a casa, arranjar o emprego, a casa, a mulher para formar a família. Pronto, fica aí complicado. Mas as opiniões são variadas. E o que é que dizem os nossos ouvintes sobre este tema? João Alves. É o que eu estou aqui a dizer aí, Iracema. São variadas as opiniões. Uns falam em que aos 18 anos, outros falam um pouco mais adiante. Outros dizem até que os pais não devem tirar os filhos de casa e outros sugerem que os pais, sim, depois dos 18, devem meter os filhos fora de casa. Bom, são variadas as opiniões e nós continuamos a recebê-las aqui nesta manhã porque as opiniões são todas válidas, porque as participações são diversas e é claro que elas variam de ouvinte a ouvinte.
Claramente. Então estamos aqui com este tema nesta manhã, um tema que está a fazer correr muita água por baixo da ponte, como se diz, e também a olharmos um bocadinho mais para o desaire ontem, né? Novamente a equipa africana foi para casa. Ontem a história, infelizmente, o percurso da República Democrática do Congo e do Senegal foi praticamente o mesmo. A RDC esteve a segurar, esteve a vencer até aos minutos 70, ou até ao minuto 70. Mas depois disto, João Alves, infelizmente houve aí uma remontada. Mesmo ontem também, né? Remontada. O Senegal viveu a mesma situação, mas atenção que o Senegal aguentou um pouco mais. Sim. Mais uns minutinhos em relação ao Congo. Exatamente, mais uns minutinhos. E com uma vantagem mais alargada. Eram duas bolas sem resposta. E tinha tudo na mão, digamos no pé talvez, não é? Tudo. Nós não conseguimos perceber como é que aos 80 minutos. Prolongamento depois. Aos 80 minutos foi naquele período que a Bélgica conseguiu empatar. Pois, então, sinceramente, eu já estava reduziu a desvantagem, chegou à igualdade e levou o jogo ao prolongamento. E aí conseguiu exatamente passar na frente. Aquilo também foi uma grande remontada. Mas grande jogo, grande jogo de Senegal. Foi um grande jogo, mas a dominar quase a partida toda. Sim, o Senegal, mas nós não conseguimos perceber como é que as nossas seleções africanas exatamente chegaram àquele nível. Ontem tínhamos todas as oportunidades para fazermos história, tanto a República Democrática do Congo como o Senegal. Aquilo foi sofrível, João Alves. Eu tive que ir descansar no jogo entre a Bélgica e o Senegal, porque depois já não aguentava mais. Eu, na verdade, fui descansar porque estava convencido de que a vitória era para a África. Já estava garantida, não é? Eu cheguei até aos 80 minutos. Porque depois vi que a equipa da Bélgica estava um bocadinho já também sem esperança no que é, mas depois aquela alteração de jogadores, entra para lá aquele grandalhão e então pronto, tirou toda a vontade e eu só ouvia já lá ao fundo, mais um golo. Então, mas de quem? E eu perguntei de quem? Da Bélgica. Disse, tá bom, então vou dormir. É melhor dormir porque amanhã tenho o meu compromisso com os Rádio Ouvintes e então é melhor dormir e procurar esquecer um bocadinho do jogo. E esperar o resultado final amanhã. E hoje de manhã, quando acordo, e perguntei como é que foi. Eu também, por acaso, fiquei desmoralizada. Perdeu-se. Eu aguentei até ao golo da igualdade. Sim. Mas depois... Mas já não vi esta igualdade, já não vi também. Tive que ir descansar, João Alves, porque já estava desmoralizada. Super, hiper seguro na vitória. Depois já são dois, pronto, vou descansar. Eu preferi entregar nas mãos de Deus. Infelizmente a Bélgica levou a melhor. Levou. Exatamente. Mas pronto, né? É assim, temos ali depois... É o futebol. Temos o Cabo Verde também ali ainda a vir, não é? Vamos lá ver como é que é isso. Vamos lá ver, exatamente. Começam aqui a reduzir as seleções africanas nesta competição. Até agora, só Marrocos conseguiu carimbar o passe para os oitavos de final. A nossa esperança começa a ficar já moribunda, né? Como canta mas ainda temos aí algumas soluções. Vamos aguardar. Vamos aguentar um pouquinho mais. Saíram 4, ficaram 6. Vamos lá ver como é que é. Vamos ver, é verdade, pelo menos que saiam daí 2 ou 3, né? Pelo menos. Estamos a pedir. Não é pedir muito, né? São 2 ou 3. Pronto. Pelo menos 3. Pelo menos 3, não é? Pronto. E uma na final, por favor, é o que nós já esperamos, pelo menos neste Mundial. Estamos aqui a almejar que assim seja. Assim seja. Está bem, Iracelma. Até já, João Alves. Muito bem, obrigado. Foi uma honra falar contigo neste nosso primeiro momento. Um bom dia para ti e para os estimados telespectadores. Voltamos, sim senhora. Bom dia com energia. Bom dia, João Alves. E nós aqui vamos olhar para a previsão do tempo. E vamos começar em Luanda. Tem previsão de um dia com nuvens, passando a períodos do sol. E as temperaturas para hoje, 19 graus de máxima e 19 de mínima, e 23 de máxima. Olhamos agora para a província de Cabinda. Tem previsão de um dia com nuvens, passando a períodos do sol. E a temperatura máxima prevista para hoje é de 20 graus, a mínima de 20 graus e a máxima de 25. Rumamos para Mbanza, com a previsão de um dia com nuvens, passando a períodos do sol. E as temperaturas, a mínima 16 graus e a máxima 29. No Ige, a previsão de um dia com sol encoberto, as temperaturas vão oscilar entre 32 graus de máxima e 14 de mínima. Olhamos agora para Malanja, a previsão de um dia com sol encoberto, as temperaturas para hoje 32 graus de máxima e 13 de mínima. No Dundo, temos a previsão de um dia
com muito sol. A temperatura máxima vai chegar aos 36 graus e a mínima aos 17 graus. Em Saurimo, há previsão de um dia com muito sol também. As temperaturas, 32 graus de máxima e 12 de mínima. E o tempo a levar-nos para o nosso primeiro intervalo. Até já. 7h35, estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol e vamos à rua. Estaremos novamente com o Centro Integrado de Segurança Pública, mas atenção, fora da cidade capital, vamos estar pelas províncias de Benguela e da Huila. Começamos na província de Benguela, estamos a dar-lhe a ver o trânsito em tempo real na rotunda do Calunga. Aqui o movimento rodoviário faz-se bem, sem grandes constrangimentos. Automobilistas e mototaxistas trafegam neste ponto da cidade de Benguela, onde o trânsito trafegam na normalidade, onde o trânsito nesta altura apresenta-se desafogado, descongestionado por agora. Vamos olhar para um outro ponto, aqui ainda na província de Benguela, através do Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos na zona Mar e Sol, aqui o movimento rodoviário também completamente descongestionado, desafogado por agora, sem pontos de estrangulamento, o que facilita neste exato momento a mobilidade rodoviária aqui neste ponto da cidade de Benguela, a terra das acácias rubras. Tempo para arrumarmos para mais um outro ponto aqui na província, ainda na província de Benguela. Estamos na rotunda da Cruz Vermelha. O trânsito completamente desafogado, favorável por agora, sem engarrafamento, sem pontos de estrangulamento. Neste exato momento é só deslizar, é só escorregar, mas atenção, em obediência às regras do Código de Estrada. Mudança de via e também de província. Vamos agora olhar para o movimento rodoviário na província da Huila. Estamos na rotunda da Avozia, Sol já marca a presença nesta localidade do país. A avenida é a Nossa Senhora do Monte e o trânsito favorável, descongestionado, desafogado, isto nos dois sentidos, tanto no sentido ascendente como no sentido descendente. Por aqui também é só deslizar, é só escorregar. Vamos para uma outra via na província da Huila, onde nos encontramos com o Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos na Praça Gabriel Kalov, um trânsito desértico. Nesta altura passam automobilistas e alguns mototaxistas, um outro automobilista, mas olhando para o trânsito está favorável por aqui, não há engarrafamento, não há constrangimentos, também é só deslizar, é só escorregar. Temos mais um ponto para dar-lhe a ver na terra do Cristo Rei. Agora olhamos para o Largo da Maternidade, uma imagem bonita, agradável de se observar, já que fizemos referência ao Rei Sol, deu ar da sua graça, mas olhando para o trânsito também está fluido, descongestionado, é só deslizar, é só escorregar, pelo que recomendamos nesta manhã de quinta-feira. Atualidade, a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, ANPG, realizou nesta quarta-feira a sessão de auscultação e apresentação da proposta de estratégia do setor de hidrocarbonetos para os próximos 25 anos. Começou nesta quarta-feira o processo de consulta pública da Estratégia de Hidrocarbonetos de Angola 2025-2050. Um documento apresentado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANPG, e traz uma visão que vai nortear o setor petrolífero nos próximos 25 anos. De acordo com a administradora executiva da ANPG, Ana Miala, a estratégia concentra 6 pilares para aumentar a produção e tornar o setor mais sustentável. A nossa produção está em declínio por causa da escassez de reservas, portanto nós precisamos de descobrir novos recursos para que possamos ter mais reservas. O segundo pilar assenta na produção. Temos que continuar a produzir o nosso potencial. Hoje produzimos 1 milhão de barris. Pretendemos que nos próximos 25 anos consigamos manter-nos nessa meta e trazemos elementos que vão permitir estabilizar a nossa produção e, quiçá, crescer em torno de acima de 1 milhão de barris.
Entre os planos que a estratégia traz, constam também o aproveitamento do gás e a atualização da lei do setor petrolífero. Pilar da competitividade, nós trazemos a necessidade de aprimorar determinadas leis que hoje temos no país. A nossa lei-mãe do setor petrolífero é de 2004, portanto, hoje está praticamente desatualizada, não vai de acordo com aquilo que são as necessidades mundiais. Sentimos e vemos e temos plano para, com a devida autorização, trazer melhorias para esta lei. O instrumento foi apresentado para recolher contribuições, ao que mereceu elogios por parte de vários atores ligados ao setor. Alberto Mendes, do Grupo Simples, e Pedro Sebastião, da ACREP, deixaram ficar os seus contributos. Sabemos que a indústria petrolífera angolana desenvolveu-se de forma bem sucedida durante anos em offshore, mas agora estamos num novo momento onde queremos que as regras do offshore não sejam utilizadas onshore. Portanto, nós temos nos cingido, especialmente nos últimos tempos, no contrato de serviço com riscos e nos contratos de PSA. E aqui esta questão, se calhar, devia ser um bocado melhorada. Nós entendemos que outra questão, por exemplo, é a questão dos dados. No nosso entendimento, os dados deviam ser literalmente... os dados deviam ser gratuitos. Paula Pizarro é outra operadora no setor petrolífero. Defende maior flexibilidade na área da exploração. Importante haver maior liberdade aos operadores, no sentido de eles poderem trabalhar. Não estamos a querer dizer que não haja interferência do Estado, porque os recursos são do Estado, mas gostávamos que eles pudessem trabalhar, apresentar, portanto, o seu trabalho, o seu programa de trabalho e ter aqui um nível de celeridade nas aprovações. Na sua intervenção na sessão de auscultação pública, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, Alexandre Barroso, destacou que as contribuições recolhidas serão analisadas com rigor e integradas na versão final do documento. A partir deste momento, numa fase de sistematização e avaliação criteriosa de todos os contributos recolhidos, assumimos o compromisso inequívoco de incorporar na estratégia todas as propostas que reforcem a sua consistência técnica, a sua viabilidade econômica e a sua capacidade de responder aos desafios nacionais e internacionais que se colocam ao setor petrolífero. O processo de consulta pública da Estratégia de Hidrocarbonetos de Angola 2025-2050 fica aberto até ao próximo dia 31 do mês em curso. O papel do financiamento sustentável na transformação da economia angolana esteve em debate durante um encontro que juntou membros do governo e especialistas nacionais e estrangeiros. No evento foram analisadas soluções concretas na perspectiva de mobilização de investimento e reforço da inclusão financeira com foco no apoio ao setor produtivo. A Associação Angolana dos Bancos está comprometida em impulsionar o desenvolvimento do setor bancário em Angola, promovendo a inovação, a segurança e a excelência em todos os serviços bancários no momento em que Angola se prepara para definir os pilares da sua estratégia nacional de financiamento sustentável. Neste contexto, realizou a conferência que reuniu alguns principais decisores do país, incluindo representantes do governo, do Banco Nacional de Angola, instituições financeiras, organismos multilaterais, setor privado, academia, especialistas nacionais e internacionais, com o objetivo de promover o debate de alto nível sobre o papel do financiamento sustentável na transformação da economia angolana, como disse Mário Nascimento, o presidente da ABANC. Este ciclo de conferências tem sido com o objetivo, primeiro, de criar a consciencialização sobre os temas da sustentabilidade, primeiro no setor financeiro, nomeadamente no setor bancário, mas também no nível de todos os restantes utilizadores do sistema financeiro, quer os clientes, quer o Estado e o público no geral, para que possamos trazer os temas do crescimento e desenvolvimento sustentável
apoiado no financiamento sustentável para que possamos ter realmente um desenvolvimento sustentável do nosso país. É preciso que haja um enquadramento regulatório do Banco Nacional de Angola, é preciso que também nós possamos ser acompanhados desse financiamento por um quadro fiscal, é preciso também que saibamos ao nível do Executivo quais são aqueles que são o enquadramento em termos de impostos ou benefícios fiscais que esse financiamento possa ser beneficiado, para que também possamos ter aqui um quadro que nos permita realmente projetar e até estimar aquilo que poderá ser o financiamento que poderá estar disponível, quer com recursos internos, quer com recursos a linhas de financiamento externo também que estão disponíveis e fundos internacionais que estão disponíveis. Para o analista de finanças de biodiversidade Aristófanes Pontes, o que se pretende precisa estar alinhado aos planos do país, assim como objetivos internacionais para alcançar bons financiamentos. O maior envolvimento das instituições do Estado, maior envolvimento do setor privado, isso é muito importante, porque se nós olharmos só para o Estado, nunca vai se conseguir alcançar esses objetivos. Olharmos também para o setor privado é muito importante. Se começarmos a engajar já o setor privado desde o início, isso vai ajudar, porque existem fundos e é bom que os fundos comecem a ser mobilizados internamente. Aqui em Angola mesmo, ver o que é que nós temos de fundo. Existem fundos, esses podem ser usados. Talvez estejam a ser usados em ações que não estejam viradas à sustentabilidade. Por que não realocar esses fundos, direcionar para aquelas ações de sustentabilidade? Então, esses são exercícios que o próprio país deve fazer, não precisa intervenção de forças de fora, né? Tem que ser mesmo o país a fazer para poder assumir como ações do país e alcançar então os resultados. A Associação Angolana de Bancos, ABANC, realizou a 4ª Conferência sobre Sustentabilidade na Banca, que contou com a presença do Governo, do Banco Nacional de Angola, instituições financeiras e de outras entidades. O Ministério do Planeamento realizou nesta quarta-feira um workshop sobre parcerias público-privadas que visou consolidar o posicionamento das entidades envolvidas como referência na viabilização e estruturação de projetos de infraestruturas essenciais para o desenvolvimento do país. Trata-se de um encontro estratégico focado na abordagem das oportunidades que promovam o desenvolvimento de iniciativas estruturantes de alto impacto para Angola. O diretor nacional para as parcerias público-privadas do Ministério do Planeamento, Wenilton da Paixão, adiantou que o mecanismo de preparação de projetos está orçado em $10 milhões. Nós viemos apresentar um mecanismo de preparação de projetos. Esse mecanismo de preparação de projetos tem um montante de $10 milhões para executarmos os estudos de pré-viabilidade, viabilidade e, consecutivamente, lançarmos projetos. A nossa meta é termos 10 projetos identificados ao longo do corredor do Lubito e desses 10 até 2029 termos 4 projetos de PPPs lançados. O responsável acrescentou que, atualmente, a direção está a trabalhar em 15 propostas. Nesse momento, estamos a trabalhar com 50 propostas, que vai ser feita a triagem para termos esses 10. E até a data, já maioritariamente recebemos propostas no setor de águas e de energia, que totalizam 19. Trabalhamos maioritariamente com o setor das águas. Para além de Cabinda em águas, nós temos também já agora em início o estudo de viabilidade para lançar a PPPs de águas da Lunda Sul, Kwanza Norte, Uambo, Bié. Também estamos no setor de turismo com 4 projetos, onde nós destacamos aqui as quedas de Calandula e a Baía dos Tigres no Namibe. Entretanto, a nossa carteira envolve vários setores. Temos também a energia, onde queremos fazer uma PPP para levar energia elétrica ao município, às mineradoras do município do Chipindo. De igual modo, queremos também levar a PPPs ao município do Quilengues, no sentido de potencializarmos a mineradora de nióbios.
Entretanto, no discurso de abertura apresentado pelo Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, salientou que é necessário eliminar a percepção de que todos os investimentos devem ser financiados com o Orçamento Geral do Estado. Precisamos de desenvolver uma cultura de preparação de projetos, de análise econômica rigorosa e de procura permanente de soluções que permitam mobilizar financiamento privado, assegurando simultaneamente uma adequada percepção dos interesses públicos e uma gestão prudente dos riscos fiscais. O Ministro do Planeamento entende que neste domínio o desempenho dos bancos é crucial. Os bancos são hoje muito mais do que financiadores. São parceiros estratégicos na estruturação de soluções financeiras, na avaliação de riscos e na mobilização de capital para investimentos de longo prazo. Saudamos, por isso, o compromisso do Standard Bank Angola em apoiar a preparação e estruturação de projetos prioritários, contribuindo para aproximar oportunidades de investimentos de fontes concretas de financiamento. O Ministério do Planeamento vai, em parceria com especialistas, ajudar a fazer os estudos de viabilidade para, basicamente, filtrar e avaliar a qualidade dos projetos que vão merecer ser lançados para o mercado. E o papel do Standard Bank nesta fase é contribuir com o conhecimento da experiência para ajudar nas estruturas que vão ser montadas. Depois, mais tarde, quando os projetos forem lançados para o mercado, o Standard Bank vai estar disponível para não só assessorar, mas também financiar esses projetos. Vítor Hugo Guilherme considera que as parcerias público-privadas assumem uma relevância estratégica para Angola. Em Luanda, alguns munícipes, ouvidos pela Girassol, voltaram a defender o reforço da aposta na agricultura como prioridade na planificação orçamental do país, dada a necessidade urgente da garantia da autossuficiência alimentar. A população apela igualmente a mais seriedade no trabalho de melhoria e construção das vias de acesso em todo o território nacional. O Orçamento Geral do Estado angolano é um instrumento jurídico-financeiro que define receitas e despesas públicas para um exercício econômico anual, orientando a política econômica e social do país. O Orçamento Geral do Estado é o principal instrumento da política econômica e financeira que, expressando em valores monetários o plano de ações do governo para um período definido e determinando as fontes de financiamento. Os angolanos, e antevendo o próximo OGE, gostariam de ver nele uma maior percentagem de fundos para a educação, como disse Inácio Paulo. Para o povo angolano, fundamentalmente na educação, investimento naquilo que é a construção de infraestruturas no setor da educação, que vai depois fomentar para o conhecimento. E a segunda prioridade é no fomento do emprego. Nelson de Oliveira é de opinião que para o próximo exercício econômico do Orçamento Geral do Estado deveria haver melhorias em todos os sentidos, tanto na saúde como na educação, assim como na agricultura e outros. Na verdade, o povo precisa da melhoria. Precisamos da melhoria em todos os sentidos. Na saúde, na educação, em todos os sentidos. A agricultura contribui muito, porque quando mais a agricultura haver dentro do nosso país, pouca importação haverá. É importante que deve-se apostar na agricultura para que deixemos de importar. Entretanto, para o presidente da AIA, José Severino, na próxima apreciação para o próximo Orçamento Geral do Estado, deveriam ser feitas algumas correções, tendo em conta o impacto da conjuntura mundial. Disse, igualmente, que a educação, a saúde e a agricultura são prioridades. A situação mundial também tem impacto na nossa economia e vermos onde é que podemos reorientar alguns capitais que ainda não são suficientes, mas que existem, particularmente na área da educação, ensino de base, na saúde, em estradas,
e, obviamente, que na agricultura. Se nós formos a ver o orçamento dirigido à agricultura especificamente, é sempre muito reduzido. O que nós temos que ver são os outros inputs que se dão para a agricultura. Por exemplo, se dermos mais estradas, se dermos mais saúde, teremos mais produtividade. Portanto, a agricultura depende de muitos fatores. Depende da situação conjuntural, a maneira como é que a indústria pode ter o acesso aos produtos. Ainda há bocado ouvimos o Vanderlei da APA referir-se que às vezes nós temos produção e há importações, mas continuamos a importar 3 mil milhões de dólares por ano. Eu sei que há pedidos a vários bancos para intervirem no sentido de termos um trabalho de substituição de importações, mas isso é capital dos bancos, os grandes fundos que podem aparecer, o que se pode ir buscar ao estrangeiro, porque o potencial é grande, as necessidades são imensas e ao ritmo de crescimento estamos a ter agora com o crescimento demográfico 3.3, será muito difícil nós conseguirmos alcançar aquilo que é a sustentabilidade, o tema desta conferência. Vamos regressar à rua. O contacto agora é com o Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. Estás por cima de uma pedonal na província de Colibengo, município de Calumbo. Vamos à informação que se impõe sobre o movimento rodoviário aí onde te encontras. Viva, bom dia Iracelma, Arnaldo e a audiência que nos acompanha. Claramente, como fez referência, assim estamos aqui por cima de uma pedonal ao longo da Avenida Fidel Castro, no desvio do Zango. O trânsito aqui já está muito deficitário. O tráfego aqui já se faz com alguma dificuldade, tanto para a estrada de serviço quanto para a estrada principal, quer no sentido para quem sai do 11 de novembro em direção a este ponto, bem como para quem sai deste ponto em direção ao 11 de novembro. Já vai-se fazendo uma circulação rodoviária aqui muito lenta a esta altura, o que quer dizer que aqui muitos passageiros ou automobilistas poderão então ter algum aperto no horário, ou seja, a possibilidade de chegar atrasado no local de trabalho ou num outro destino que terão traçado, melhor dito, é maior. É esta a movimentação que se verifica aqui, tal como também temos vindo também a aglomeração que se verifica ao longo da mesma via é diretamente proporcional ao engarrafamento que se tem verificado em várias artérias ou avenidas da cidade capital. Explicando isso em miúdos, significa que quanto mais concentração de pessoas tiver ladeando o tapete asfáltico, sobretudo oferecendo os serviços, no caso, praticando a venda ambulante, vamos aqui considerar, bem como também o número de passageiros que muitas vezes ficam bem no tapete asfáltico à espera do trânsito, significa que nós vamos ter mais trânsito lento, vamos ter engarrafamento, porque há o afrouxar da velocidade que muitos automobilistas devem impor claramente nestes perímetros para evitar o pior. Daí não será a exceção este ponto aqui no desvio do Zango, um cenário que é verificável todos os dias, no caso dias laborais. Aqui a movimentação a esta hora de ponta, é muito mais frenética, daí também se verificar aqui este engarrafamento, esta dificuldade no tráfego aqui
no desvio do Zango. O Som de Magalhães vai captando aqui as imagens por meio de um outro ângulo, já muito mais voltado para o viaduto que se impõe aqui neste mesmo ponto. Para quem sai do Zango a esta altura, passando por cima, no caso do viaduto, já consegue ter uma maior mobilidade. Quem faz o trajeto por baixo dela, a realidade é completamente diferente. Não só quem faz por baixo do viaduto, mas também quem faz na estrada de serviço ao lado, tanto no sentido para quem desce para Cacoaco, bem para quem sobe ao 11 de novembro. Iracema Arnaldo, é este o cenário que podemos avançar aqui, esta primeira fotografia neste nosso contacto sobre o trânsito. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E as informações sobre a mobilidade rodoviária aí no desvio do Zango, província de Colibengo. Chegamos à segunda hora do nosso encontro. São 8 horas em todo o espaço nacional. Vamos olhar para a previsão do tempo. Começamos na cidade de Cateta, a província de Colibengo, onde estivemos há instantes com Ernesto Jaime. A previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol, e as temperaturas para hoje 17 graus de mínima e 28 de máxima. Rumamos para Caxita, a previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol também. E quanto às temperaturas para hoje, a máxima deverá chegar aos 28 graus e a mínima aos 16 graus. Estamos agora na cidade de Ndalatando, província do Kwanza Norte. A previsão de um dia com sol encoberto. A temperatura mínima prevista para hoje é de 14 graus e a máxima de 28. Rumamos para o Sumbe. A previsão de um dia com nuvens e períodos de sol. As temperaturas vão oscilar entre 22 graus de máxima e 18 de mínima. Estamos em Benguela, terra das acácias rubras. Há previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol também. E quanto às temperaturas, a mínima prevista para hoje é de 16 graus e a máxima de 23. No Ambo, Planalto Central, há previsão de um dia com nuvens e sol, e as temperaturas para hoje 28 graus de máxima e 8 de mínima. Vamos olhar agora para o Cuito. A previsão de um dia com nuvens e sol, e as temperaturas, a mínima deverá chegar aos 9 graus e a máxima aos 28 graus. Intervalo. Oito horas e 5 minutos em todo o espaço nacional. Vamos à nossa rubrica Literacia Financeira. E hoje vamos falar sobre um projeto focado em promoção e desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Estamos a falar do Mungo. E o nosso convidado, Eduardo Matias, analista de projetos financeiros. Eduardo, bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, Girassol. Muito bem, vamos falar do Mungo. Aqui, um projeto focado em promoção e desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Como é que funciona o Mungo? Bom, o Mungo é um programa desenhado para fortalecer o ecossistema de MPMEs em Angola, mais focado no desenvolvimento e com foco na promoção do ecossistema de MPMEs, trabalhando na componente da capacitação técnica, na componente da maturidade operacional e na componente da maturidade operacional. No final do dia, o Mungo é um programa da Total Energy, criado e implementado pela Acelera Angola, da qual falo aqui enquanto analista de projeto de investimento e gestor de projetos de inovação dessa mesma instituição. Mas o objetivo último também desse programa é assistir as micro, pequenas e médias empresas e aumentar a capacidade técnica, operacional e, conforme fiz referência, a maturidade comercial delas, baseado naquilo que tem sido há algum tempo, a nível daquilo que nós chamamos de diagnóstico, feito por nós, excessivamente 2 anos, que dá resposta àquilo que é as insuficiências do conteúdo local, a lei do conteúdo local. Se está lembrado dos 75, pelo menos dos dados de 2025, publicados pela ARC, a Autoridade Reguladora da Concorrência, em concomitância com a ANPG, pelo menos dos 75 bilhões de dólares faturados a nível do setor petrolífero, apenas 12% delas estiveram elencadas às empresas nacionais.
e dos diagnósticos feitos por nós de forma exaustiva e contínua, percebemos que boa parte dessas empresas acabam não tendo acesso a esses contratos por conta da falta dessas componentes técnicas, da falta da maturidade operacional e também da falta da maturidade comercial delas. O que é que as micro, pequenas e médias empresas vão ganhar com o Mungo? Elas ganham, de alguma forma... Dito de outra forma, quais são os benefícios? Exato. Os benefícios são variados. Um deles é a componente delas beneficiarem a nível de orientação para a conformidade legal. Dito de outro modo, dentro daquilo que foi o diagnóstico que nós andamos a fazer, as empresas que comumente tinham dificuldade de ter acesso a esses contratos celebrados pelas grandes empresas, atenção, não é exclusivo para o setor petrolífero, estamos a falar para as grandes empresas, por isso é que o setor prioritário são vários, desde o setor petrolífero, tecnologia, construção civil, nós temos aqui engenharia em construção, nós temos manutenção, hotelaria e turismo, são variados setores, mas elas acabam sendo beneficiadas a nível daquilo que nós chamamos de maturidade, conformidade legal, que é, nós estaremos a trabalhar para dissipar todas as inconformidades legais das empresas. É aquilo que está descrito no slide anterior, certo? Exatamente. Pedir aqui a regir vamos para também trabalhar, não só a nível da conformidade legal, vamos trabalhar também a nível da estruturação e gestão profissional, que é aqui onde nós trabalhamos a estrutura interna da empresa, na componente da organização, para poder responder àquilo que são as expectativas da contratação das grandes empresas. Vamos trabalhar também na componente da integração delas a nível do acesso ao mercado e conexões estratégicas, dito de outra forma. Nós, baseado naquelas empresas que têm potenciais para poderem prestar serviços às grandes empresas, nós vamos apresentá-las para o mercado e conectá-las com as grandes empresas para poderem fazer parte do ecossistema de contratação das grandes empresas. E como é que a Iracelma Arnaldo, criadora de uma pequena, de uma média, de uma microempresa, chega ao Mungo? É por via daquilo que é o nosso processo de adesão ao programa. O programa teve início no ano passado, nós fizemos o kick-off no setembro último do ano passado e abrimos uma candidatura pública em que alguma das empresas nós tivemos mais de 200 inscrições e a nível daquelas que eram os requisitos de acesso ao programa, nós tivemos várias empresas que nós tivemos que trabalhar no diagnóstico para que elas fossem parte do programa, mas nesse momento nós temos, baseado naquilo que foi feito, que nós fizemos, nós temos 30 empresas dentro do programa. Daqui a sensivelmente mais 2 meses, estou a dizer sensivelmente novamente em setembro, nós vamos novamente voltar a abrir as candidaturas para podermos receber mais 85 empresas. Claro, as candidaturas vão ser abertas para várias, mas nós vamos fazer um filtro para ficarmos com as 85 que tiverem que obedecer os critérios definidos pelo programa. E quais são os critérios agora? Pelo menos, um dos quais, que é aqui com o critério sine qua non, é que a empresa tenha pelo menos um tempo de vida útil não inferior a 1 ano e 8 meses. Ou seja, ela tem que ter pelo menos quase 2 anos já de operacionalização. Setores de atuação destas micro, pequenas e médias empresas para que possam fazer parte do Mungo? Setores vários, desde que elas tenham capacidade de poder vender produtos ou serviços a esses setores prioritários que nós definimos. Não existe alguma que compõem, não necessariamente. Desde que apresentam produtos ou serviços que possam prestar serviço, possam vender ou prestar a essa cadeia que nós aqui partilhamos. De alguma forma, nós não fizemos exclusão às empresas que queiram entrar para o programa Mungo, desde que cumpram com os critérios que previamente definimos a nível do programa, do quais vamos voltar a dar a saber quando lançarmos as candidaturas, mas elas só precisam estar, pelo menos, já operacionalizadas, não num período inferior a 1 ano e 8 meses. Ou pelo menos estejam em fase de legalização também. Okay. A componente é estarem operacional pelo menos a 1 ano e 8 meses. Mas elas podem não estar devidamente legalizadas, desde que comprovem por via de documentação que estão em fase de legalização. Aí elas poderão fazer parte, poderão se inscrever e depois, baseado nos critérios que nós temos internamente definidos, que nós chamamos de um diagnóstico de pré-seleção, que é o diagnóstico 360, nós haveremos de apurar se elas podem ou não fazer parte do programa. E fala aqui em abertura do segundo processo de candidaturas, não é? Depois do primeiro lançado em setembro, já existe uma data para o efeito? Pronto, nós não conseguimos agora antecipar especificamente uma data, mas vai acontecer em setembro, provavelmente.
mas nós não conseguimos adiantar uma data fixa, mas vai acontecer provavelmente no mês de setembro. No mês de setembro estávamos a olhar para a questão dos benefícios, aqui Sim. todos eles elencados e também... Eu, a nível dos benefícios, Iracema, eu gostava muito de poder focar aqui na componente da certificação da competitividade e credibilidade. Todas aquelas empresas que forem fazer parte do programa Mungo, nós temos aquilo a nível da jornada Mungo, que nós chamamos Mungo Guide, vamos trabalhar 3 níveis diferentes. O primeiro nível que nós vamos trabalhar a nível de conformidade, o segundo que nós vamos trabalhar a nível de estruturação, que nós chamamos de maturidade operacional, e o terceiro e último nível que nós vamos trabalhar mais a nível daquilo que nós chamamos de conexão com o mercado. Isso que nós chamamos aqui Mungo Guide, que é a jornada Mungo. Nesses diferentes níveis, cada uma das empresas ao entrar, elas provavelmente vão entrar com níveis de maturidade completamente diferentes. Há empresas que claramente vão ter dificuldades de conformidade, falo aqui de documentação, legalização. Nós vamos trabalhar com essas empresas a nível do nível 1, que nós chamamos de o nível 1, não é? Aquelas que tiverem apenas dificuldade de estruturação, mas têm a componente da legalidade salvaguardada, vamos trabalhar com elas no nível 2, a nível de estruturação e competitividade. E aquelas que já tiverem a componente da fundamentação e conformidade salvaguardada, a estruturação também salvaguardada, nós vamos exclusivamente trabalhar com eles a nível do nível de aceleração e acesso ao mercado. Mas todas as empresas, independentemente do nível que elas passarem, vão ter de ser diagnosticados e rediagnosticados a nível destes níveis anteriores para nós poder apurar se verdadeiramente têm os 2 níveis anteriores salvaguardados. E fazer o devido acompanhamento. Exatamente. O que nós estaremos a fazer nós temos uma metodologia que nós chamamos de metodologia 360, que é definido primeiramente no processo de pré-classificação, antes da entrada, mas quando elas passam para o nível posterior, nós fizemos um rediagnóstico novamente para saber se elas cumpriram com os requisitos definidos na primeira fase, só assim é que podem passar para a segunda fase e para a terceira fase sucessivamente também. E nesta altura, quem nos está a acompanhar tem interesse em ter mais informações sobre o Mungo, o que é que deve fazer, Eduardo Matias? O que nós sugerimos a essa altura é poderem acompanhar os sites da nossa empresa e as páginas oficiais também da empresa. Podem facilmente aceder ao site oficial da Acelera Angola, as páginas oficiais da Acelera Angola, os canais institucionais. Temos uma página que é a página do Mungo, que é uma página específica para divulgação de todas as atividades e tudo aquilo que nós estamos vindo a desenvolver a nível do nosso programa. Muito bem, Eduardo Matias, analista de projetos financeiros, agradecemos a sua presença aqui no Manhã Girassol e contamos consigo numa outra oportunidade. Nós é que agradecemos pela oportunidade e é sempre um prazer estar aqui. Até já. Nós aqui seguimos olhando para as notas de atualidade. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu em audiências separadas a embaixadora do Brasil em Angola e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos. À margem dos encontros, os diplomatas reafirmaram o compromisso dos seus países em reforçar a cooperação bilateral com Angola e sublinharam a necessidade do fortalecimento das relações parlamentares, económicas e institucionais. A embaixadora do Brasil em Angola afirmou que Brasil e Angola têm interesse em fortalecer a cooperação entre os parlamentos dos 2 países. Segundo a embaixadora Eugênia Bertelmes, as embaixadas em Luanda e Brasília vão atuar de forma coordenada para ampliar o diálogo entre os congressos e promover uma relação mais próxima, frequente e eficiente. Os 2 países, os 2 lados do Atlântico, Angola e Brasil, têm interesse em uma aproximação entre os 2 congressos. A coordenação parlamentar entre Brasil e Angola é muito importante. A embaixada vai trabalhar para que a aproximação seja cada vez mais íntima, cada vez mais com coordenação cada vez mais cotidiana e eficiente, e a partir de agora, por uma diretriz conjunta dos 2 lados, as 2 embaixadas, certamente a Embaixada do Brasil em Luanda, em coordenação com a Embaixada angolana em Brasília, vamos trabalhar sob a orientação dos 2 parlamentos para que haja uma coordenação parlamentar cada vez mais cotidiana, cada vez mais próxima. A embaixadora anunciou o início dos preparativos para uma futura visita do presidente da Assembleia Nacional de Angola a Brasília,
com o objetivo de reforçar a coordenação institucional com a presidência do Congresso Brasileiro. Existem contatos desde já em nível técnico, por exemplo, entre as áreas de comunicação dos dois congressos. Esses contatos técnicos são muito bem-vindos. Existem as comissões parlamentares de amizade Brasil-Angola, Angola-Brasil, dos dois lados, que tem que retomar um impulso de coordenação mais frequente. E por orientação do presidente Adão Almeida, que me autorizou a trabalhar nesse sentido, vamos trabalhar, a partir de agora, na preparação de uma visita do presidente do Parlamento angolano a Brasília. A audiência com o embaixador dos Emirados Árabes Unidos marca o primeiro encontro entre ambos desde a sua tomada de posse no cargo. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos destacou que a relação bilateral entre os governos dos dois países já é intensa, especialmente na esfera técnica, e que a orientação agora é estender essa dinâmica ao âmbito parlamentar. So my visit was abroad. We talked in general things. Esta visita de cortesia visou, sobretudo, abordar questões genéricas. Nós falamos da cooperação, das relações bilaterais entre os dois países e também do futuro da cooperação que poderá acontecer depois da implementação do acordo CEPA. Nós falamos também das comissões parlamentares, quer dos Emirados Árabes Unidos e da Assembleia Nacional, que poderão manter uma cooperação futura. Nós também tivemos a oportunidade de abordar a questão sobre as tensões na região do Médio Oriente. Durante a reunião, Brasil e Emirados Árabes Unidos analisaram o estado das relações bilaterais, discutiram perspectivas para o reforço da cooperação, com destaque para a implementação do Acordo de Parceria Econômica abrangente. A adesão dos munícipes de Viana ao processo de atualização de dados eleitorais continua a crescer. Jovens e adultos acorrem diariamente aos balcões únicos de atendimento ao público para efetuar a prova de vida e regularizar a sua situação eleitoral. Os utentes destacam a celeridade no processo e apelam à participação massiva de todos neste importante exercício de cidadania. A juventude do município de Viana tem marcado presença nos postos de atendimento, demonstrando o sentido de responsabilidade e dever cívico. Numa ronda efetuada pelos balcões únicos de atendimento ao público, BUAP, da localidade, concretamente na Vila de Viana, encontramos Braulo Quessange e Júlio Correia, que se deslocaram ao local para efetuar a prova de vida no âmbito do processo de atualização de dados eleitorais. Os jovens afirmam que o atendimento tem decorrido de forma célere e destacam a importância da participação de todos os cidadãos neste processo. O procedimento já não é o mesmo. Nunca tratei um documento tão rápido quanto hoje. Como jovem, estou aqui para fazer a atualização do meu dado, para dar o meu exemplo e cumprir a minha parte, visto que se aproximam as eleições. Então tenho que estar totalmente legalizado. No mínimo só está a fazer 2 minutos. 2 minutos é o máximo deles. Vim aqui porque vamos ter um ato próximo ano, que é o nosso registro eleitoral. Vamos ter que votar e, como cidadão, tenho que vir fazer a atualização dos meus dados para mim votar. Até o momento, já foram instalados mais de 336 balcões de atendimento em todo o país. As autoridades apelam à participação massiva dos cidadãos, reforçando que a atualização de dados é um passo fundamental para o exercício do direito de voto. Na zona da estalagem, ouvimos também Manuela Francisco e Conceição Gaspar, que deixaram uma mensagem de incentivo aos munícipes para aderirem ao processo. Aquelas que não fizeram têm que vir mesmo rapidamente, enquanto ainda não está cheio, porque quando tiver mesmo enchente, a bicha vai ser enorme, então mais rápido é melhor chegarem cedo. Meus filhos, vocês estão em casa. Eu sei que uns às vezes ainda estão a fazer os exames que ainda não terminaram, mas vocês que estão em casa já de férias, que têm 18 anos, a partir de 18 anos para cima, vêm mesmo votar, vêm mesmo se cadastrar, fazerem o cadastramento, vêm mesmo para se cadastrar. Por favor, o país vai mudar. O chefe de seção da Direção Municipal de Viana, Helder Fernandes, avançou que a adesão dos munícipes tem sido positiva. Segundo o responsável, tem atendido diariamente
mais de 200 cidadãos, um indicador do crescente interesse da população em regularizar a sua situação eleitoral. O pessoal está a aderir em massa. Estamos a conseguir fazer, por média, por dia, 200 a 230 utentes. Nós estamos com 4 operadores, 3 operadores e um chefe do posto. Pelo menos esse posto daqui da administração, a população está a aderir. E estamos agora a trabalhar com as comissões de moradores para sensibilizar as pessoas para aderirem aos outros postos, visto que temos ali o Kikuchi e a estalagem, né? A estalagem também está com um bom número. O processo de atualização de dados eleitorais e a prova de vida continua a decorrer em todo o país, com as autoridades a apelarem aos cidadãos para que procurem os postos de atendimento mais próximos e cumpram atempadamente este dever cívico. E na província de Cabinda, os cidadãos afluem igualmente em massa aos BOAPs para atualização dos dados eleitorais. Desde a abertura do processo já atualizaram os seus dados mais de 3.000 cidadãos. De cidadãos que se dirigem aos balcões de atendimento ao público para atualizarem os dados eleitorais animam a direção dos registros em Cabinda. Diariamente, os BOAPs recebem cidadãos interessados em atualizarem os dados eleitorais. Para muitos, a atualizar agora evita deixar tudo para os últimos dias ou enfrentar os constrangimentos das enchentes na parte final do processo. Uma vez que sou cidadão nacional, tenho esta obrigação de poder me atualizar a fim de poder cumprir com os meus votos. Que os nossos cidadãos que não vieram atualizar, venham cá para atualizarem. É muito bom para vós também e toda a família. Eu convido a todos a poderem fazer as suas atualizações a fim de participarem dignamente nas eleições. O delegado do MININTE aproveitou o dia para atualizar os seus dados eleitorais, acompanhado dos membros da sua instituição. Francisco Notícia disse que os apelos estão a ser feitos para todos os efetivos atualizarem os dados antes do prazo. Todos os membros do Ministério do Interior, da delegação em Cabinda, estão aqui presentes para cumprir o seu dever cívico. Viemos atualizar o nosso registro no âmbito do registro oficioso. Vamos criar condições junto às brigadas móveis do registro, no sentido de irem às nossas unidades para fazerem um registro oficioso do nosso efetivo. O secretário provincial dos registros, Eduardo Pitra, disse que o processo decorre de forma satisfatória em todos os municípios da província de Cabinda. A nível da província estamos com até ontem estamos com 3.099 cidadãos que já fizeram prova de vida, a atualização de seus dados. E acho que estamos num bom caminho e agora vamos imprimir alguma estratégia de fazer destacamento em alguns sítios onde se resiste alguma aglomeração de cidadãos. Vamos destacar aí as nossas equipas para ver se o número aumenta. Nós temos neste momento 6 BOAPs em funcionamento, dos 14 que são previstos para Cabinda, né? Neste momento estão a funcionar 6. E temos ainda alguns por funcionar já brevemente. Cidadãos continuam a fluir em massa nos balcões de BOAPs para a atualização de dados eleitorais. Atualidade internacional, o presidente moçambicano Daniel Chapo reconheceu nesta quarta-feira o agravamento dos ataques xenófobos na África do Sul, na sequência de incidentes violentos envolvendo cidadãos moçambicanos, e garantiu existirem condições logísticas para o repatriamento e acolhimento das vítimas. O chefe de Estado moçambicano prestou estas declarações durante um balanço sobre a sua visita à província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Segundo Daniel Chapo, a situação na África do Sul, marcada por recorrentes episódios de xenofobia, está a piorar, levando o governo a reforçar a assistência aos moçambicanos que regressam ao país através da disponibilização não só de transporte, mas também da alimentação. Delegações dos Estados Unidos e Irão retomarão conversações técnicas indiretas sobre a implementação do memorando de entendimento bilateral após o funeral de Ayatollah Ali Khamenei, morto nos bombardeamentos israelitas e norte-americanos que desencadearam o conflito.
anunciaram os mediadores. As partes reuniram-se esta quinta-feira separadamente em Doha, sob mediação do Qatar e do Paquistão, e segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al-Ansari, concordaram em continuar as negociações o mais breve possível após as cerimónias fúnebres do líder supremo iraniano morto em fevereiro, que terão início no próximo fim de semana e terminarão a 9 de julho com o enterro na sua cidade natal. O porta-voz adiantou no X que nos contactos desta quarta-feira houve avanços positivos em questões relacionadas com o memorando de entendimento de Islamabad. As delegações não se reuniram diretamente e os mediadores transmitiram mensagens entre os dois lados. Vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. E começamos no The New York Times, que titula: "Cripto trouxe um grande ganho para Trump, mesmo com muitos investidores perdendo muito." O presidente Trump e a sua família colheram enormes recompensas financeiras de uma meme coin que gerou prejuízos para centenas de milhares de investidores. Na primeira página do jornal espanhol La Vanguardia é destaque: o aumento repentino de casos supera as expectativas e força um plano de emergência. Mais de 500 mil de pedidos de imigração foram aceitos e a polícia está a trabalhar em regime de horas extras para atender as solicitações. O Jornal Desportivo, a bola estampa. Vamos lá então ao segundo Mundial. Chegou a fase em que é mesmo proibido falhar. Portugal, Croácia. Hoje é o melhor na madrugada de sexta-feira. Ainda na primeira página do Jornal Desportivo, a bola, Benfica. Lenglet começa feliz no Seixal. O tempo, no Manhã Girassol. E nesta nossa última ronda, vamos começar na cidade de Luena. A previsão é de um dia parcialmente soalheiro. As temperaturas para hoje, a máxima deverá chegar aos 31 graus e a mínima aos 9 graus. Olhamos agora para Cazombo, Mochico Leste. Há a previsão de um dia com sol encoberto e a temperatura máxima vai chegar aos 34 graus e a mínima aos 9 graus. Moçambique, a previsão de um dia com sol encoberto nesta cidade do Namibe. A temperatura máxima prevista para hoje é de 21 graus e a mínima de 13. Lubango, a terra do Cristo Rei, a previsão de um dia maioritariamente com sol. A mínima deverá chegar aos 9 graus e a máxima aos 26. Rumamos agora para Ondiva. A previsão é de um dia soalheiro a parcialmente nublado. A temperatura máxima vai chegar aos 29 graus e a mínima aos 6 graus. Em Menonga, a previsão de um dia parcialmente soalheiro. E quanto às temperaturas, a máxima prevista para hoje é de 30 graus e a mínima de 6. Olhamos agora para a previsão do tempo. Ou melhor, terminamos no quadro da previsão do tempo. Intervalo. Horas e 33 minutos em todo o espaço nacional. Bem-vindo de volta ao último bloco do Manhã Girassol. É tempo para fazermos a nossa última não. Atenção, vamos fazer mais uma conexão com a Girassol FM. Vamos estar conectados novamente com João Alves e também a audiência do Bom Dia com Energia. Vamos daqui a pouco a Girassol FM. Por agora vamos seguir com o Manhã Girassol, quando são 8 horas e 34 minutos em todo o espaço nacional. Nesta edição de quinta-feira, a penúltima da semana, estamos a viver o segundo dia do mês de julho, o 7º mês de 2026, e nós estamos aqui praticamente prestes a concluir a nossa jornada desta quinta-feira. E agora sim vamos mesmo ir à Girassol FM. Agora está aqui o João Alves. Olá, João Alves, muito bom dia. Não é porque ele é um estimulador.
não é? A nível sexual. Mas são pessoas que têm algum histórico já e mais adultas. Então não tem motivo aparente que os leva a fazer. É mesmo para sentir-se mais homem, como os próprios utentes ou pacientes fazem referência. Arnaldo, estás-me a ouvir? Eu consigo ouvir-te, João Alves. Por favor, coloque-nos por dentro do assunto. Muito bem, colocar por dentro do assunto. Estávamos aqui a passar a reportagem sobre aquela situação que está a acontecer dos pacientes que estão a dar entrada no Hospital do Capalanga. Ok, por conta do uso do Kifaru. Pois. Então, estávamos a ouvir ali a reportagem, não é? A reportagem de Júlio dos Santos, e falava na altura a responsável da unidade hospitalar, que lamentava o facto, né, de muitos jovens chegarem até este ponto, né, da entrada, com idades compreendidas entre os 18 aos 25 anos, que dão entrada lá naquela unidade sanitária com este problema, 17 aos 28, assim está correto. Da entrada naquela unidade hospitalar, mais de 10 jovens deram entrada, portanto, nos últimos dois meses. A situação está a preocupar as autoridades de saúde locais. Molembos, não é? E depois íamos falando sobre esta matéria numa altura em que também surgia aqui a conexão com o programa Manhã Girassol. Do resto, este é o tema que nós estávamos a abordar e continuamos também aqui a recolher as opiniões dos nossos radiovintes em função do tema escolhido para hoje, né? Com que idade é que devem os filhos deixar a casa dos pais? Opiniões variadíssimas mesmo que nos chegam, e também temos aqui, né, como novidade, a ligação de uma menininha de 11 anos de idade que ligou para nós, a dizer que também tem acompanhado o programa, principalmente nesta época de férias. E lembrei-me daqueles dois menininhos também, tu em tempos disseste que ligam sempre, que acompanham sempre o nosso programa. Passou-me o nome destas crianças que tu falaste. Não sei se tu recordas ali dos meninos. O Enzo que acompanha-nos bastante, e também o Oziel. São duas crianças que não perdem o nosso programa. Mas atenção, tem mais uma pequenina, ela tem 6 anos, chama-se Zolane. Ela acompanha, Zayane, assim é que está correto. A Zayane acompanha-nos a partir da província do Bengo, no município do Panguila. Então, Acredito que a esta altura, neste período de férias, a Zolane está sempre connosco. Sempre. Pois, quando está em aulas tem mais tempo para acompanhar-nos, não é? Agora tem muito mais tempo. É o que aconteceu com a Áurea Gomes, ligou e nós atendemos, está lá, bom dia. Opa, há quantos anos? 11 anos. Não, eu gosto muito de acompanhar, aí no Luanda, eu gosto de acompanhar o Titi Alves, ouvir o programa Bom Dia com a Energia. Eu disse, opa, muito bem, o que é que você vai ser no futuro? Vou ser jornalista. Então vamos já aqui. Futura colega. É, futura colega. Né? Futura colega. Vai substituir a Iração, porque até lá a Iração já estará reformada até lá, não é? Talvez. Se calhar dá, João. Se dermos contas a idade. Olha, se calhar eu vou ter a oportunidade de partilhar uma redação com a Áurea também, não é? É verdade. Exatamente. Ela diz que acompanha sempre, está sempre atenta ao programa e agora de férias muito mais ainda. Ok, então a Áurea, eu vou aproveitar para deixar um recadinho para a Áurea. Neste processo de férias, fale com o papá ou com a mamã. E aproveite para fazer um curso assim básico de jornalismo já neste processo e começas assim a se capacitar. Exercitar, não é? Exatamente. Pois. A se capacitar, a exercitar. A quem começa o jornalismo mais cedo, a quem começa aos 11 anos. Certo. Os programas infantis, particularmente, né? Aqueles programas infantis em que contam sempre com a presença dos mais pequeninos e têm mais sabor, como se diz, quando são feitos mesmo por crianças. Exatamente, quando são crianças a falarem para crianças. Quando é um mais velho, vai lá com um vozeirão, então a criança que está do outro lado fecha o rádio, né? Fecha logo o rádio. Então não dá certo muitas das vezes. Não, é verdade. Ainda bem que é assim, João Alves. Olha, está cincelada a nossa conexão. Opa. Ok? Mas tens mais alguma coisa para contar-nos? Não. Está selado. Né? Está selado. Daqui a pouco fazer uma viagem pelos acontecimentos, mas vamos guardar para a próxima conexão. Vamos guardar para a próxima conexão, mas recebo a informação que vamos à rua, vamos ter o Ernesto. Muito bem, vamos embora ao trânsito. Essa informação chegou-me agora. Por esta razão que eu estava a dizer que íamos selar a nossa conexão, mas não é bem assim. Selamos depois do... Sim, selamos depois da presença do Ernesto Jaime. O Ernesto está num dos pontos aqui da nossa cidade capital para dar-nos a ver
Tinti dar-nos a ver e a ouvir também. É verdade. Sei que eu estava aí para dizer que é importante também que aqui os nossos estimados radiovintes têm informação sobre o trânsito, não é? Claro. Aqui a esta altura está a se preparar para sair de casa e o Ernesto Jaime vai ajudar o nosso radiovinte e o nosso telespectador. Bem agasalhado. Ernesto Jaime, bem é? agasalhado, está no município de Cacoaco, na famosa Ponta Azul. Opa! Ernesto, vamos à informação. Bom dia com energia, Ernesto. Bom dia. Viva, bom dia Iracelma Arnaldo e João Alves, assim tal como fizeram referência, estamos assim no município de Cacoaco para dar então a ver e ouvir sobre como está o trânsito por aqui nesta manhã de quinta-feira, segundo dia do mês de julho. Aqui não há grandes sobressaltos no que diz respeito ao engarrafamento, tal como as imagens vão mostrando. Aqui as imagens captadas pelo Song Magalhães mostram um trânsito que vai-se fazendo na tranquilidade aqui neste ponto em que nos encontramos aqui no município de Cacoaco. É verificável para quem sai da Fidel Castro e chegando aqui no município de Cacoaco, bem como para quem sai do município de Cacoaco em direção então a Fidel Castro, aqui justamente no tanque de Cacoaco também, como muitos chamam, aqui na Ponte Azul dá para ter esta visão. Estas imagens que vamos levando para os telespectadores, nos dois sentidos, o trânsito mostra-se já bastante fluido. O Song Magalhães daqui a pouco vai dar a ver um outro ângulo sobre como está o trânsito, bem mais na paragem. Podemos considerar que é a paragem central, é a paragem que mais munícipes que queiram sair de Cacoaco para outros pontos se têm verificado muito mais concentrado. É estas imagens que o Song Magalhães vai captando por lá. Um pequeno aperto que vai claramente causando um afunilamento de viaturas. Consegue-se perceber daqui um estacionar de forma enviosada, passa aqui a expressão por parte de alguns automobilistas ou taxistas que muitas vezes, para além de colorirem a cidade capital, acabam também por muitas vezes causar um engarrafamento quando estacionam mal as suas viaturas. É o cenário que vai se verificando aqui. João Alves e Iracelma Arnaldo, tal como fizemos referência bem no princípio, não há grandes motivos, não há grandes alaridos no que diz respeito ao trânsito. É o nosso ponto final aqui nestas comunicações, nestes apontamentos em direto sobre o trânsito, pelo menos para hoje. Claramente que voltamos amanhã. Os cumprimentos são de Song Magalhães e Francelino, bem como eu, Ernesto Jaime. A promessa fica de voltarmos amanhã. Bom dia com energia. Bom dia com energia, Ernesto Jaime, a partir do município de Cacoaco, onde a vida já acontece. Uma concentração enorme de viaturas e também de cidadãos nesta altura, na paragem que nós tivemos a oportunidade de... É junto a Pedonal Azul, não é? Não percebi? Junto a Pedonal Azul, como Junto anunciaste. a Pedonal Azul. Acho que é a única Pedonal Azul aqui em Luanda. Sim. Quando se fala de Pedonal Azul, tem amarela ali na remete-nos ao município de Cacoaco. E quando falamos da Pedonal amarela, remete-nos ao município de Viana, a famosa Ponta Amarela. Ponta Amarela. Muito comércio, muita corrida ali pela ponte, muita mercado. Agitação. Muita agitação, principalmente nas horas de ponte. E agora também uma nota negativa que eu vi ali a passar, as pessoas a fazerem a travessia num local inapropriado, quando a pedonal está aí próximo. Exatamente. Não sei se deste conta. As pessoas insistem em fazer a travessia, quer dizer, insistem nesta ação que coloca em risco as suas próprias vidas. Encurtam a distância e aceleram a morte.
Claramente. Então, isso é Não complicado. existem, aqui não sei se enquadra, se não existem almoços grátis. Não Opa. sei. E eu ia aproveitando já ali o teu blazer vermelho, que é para dar este vermelho a estas pessoas que atravessaram aí. Está um cartão vermelho. Cartão vermelho, Exatamente. palas, e pronto, e mais nada. Ali não tem como defenderem-se. Não, mas não sei quantos mais. Não há defesa possível. Mas atenção, não fica apenas com um, são dois. São dois? Então um pronto. Bom Dia com Energia Dois. e um de manhã à Mas Girassol também. Então, mas ali a travessia, os carros a passar e ficaram aí no meio da estrada. Oh, meu Deus! Nem Então, pensar, o que é que nem se pensar, passa? nem Parece pensar. que a Pedonal estava sem ninguém a vender, não é? Não tinha ninguém a vender. Sim, na olha, Pedonal. por acaso também notei. Então, Também ali notei, verdezinho, não tinha verdezinho. ninguém a comercializar aí não tenho aqui os meus o seu cartões. negócio. Esqueci-me dos cartões outra vez. Oh, meu Deus, tenho de começar a trazê-los sempre. Para dar um verdezinho ali àquela administração local, porque não havia aí ninguém a vender. À fiscalização, particularmente de Cacoaco. Não estava ninguém a vender naquela Pedonal. Agora sim, né? Está tudo terminado. Né? Agora está assim tudo terminado. Eu só preciso perguntar se esta é a nossa última conexão, se ainda vamos voltar para o Bom Dia com Energia. Isto é para a nossa produção na Regi. Então, E o que é João que Alves, dizem? O que é que tempo dizem? mesmo para dizermos bye-bye, Já não a é? última? Já não Opa. vamos voltar a estar juntos nesta edição de quinta-feira. Então fica aqui um abraço desta vasta equipa do Manhã Girassol, para a vasta equipa do Bom Dia com Energia, Muito para os bem. nossos radiovintes, para ti também, João Alves. Obrigado. Começa de estarmos juntos amanhã, Amanhã sexta-feira. A falta semana muito. correu muito. Mas foi muito rápido mesmo. Eu também quase não dei conta da Eu acredito semana. que amanhã já é sexta-feira. Mas é sexta-feira, sim senhora. Sexta, 3 de julho, amanhã. Hoje são 2 de julho. Amanhã, pontualmente, nós às 6, vocês às 7 horas, mas cruzamos naquela entrocamento de sempre. E então, atrelamos o comboio a outro, a locomotiva, a carruagem e prontos, lá vamos nós. Exatamente. Até a hora 9. Até a hora 9, João 9. Alves. Bom dia com energia Bom para dia ti, com Iracelme, e o energia. resto da equipa aí na TV. Muito obrigado Um abraço, por João Alves. esta conexão ao longo desta manhã. As conexões no E nós carro. aqui seguimos agora com a atualidade desportiva. Hoje o desporto de forma excepcional a encerrar esta edição do Manhã Girassol. Olá, Anselmo Gaspar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, boa quinta-feira, São Arnaldo, espero que esteja tudo bem. Boa quinta-feira para ti também, Anselmo Gaspar. Vamos olhar para os jogos de ontem, das seleções africanas. Por acaso caíram A mais. República Democrática do Congo e o Senegal estão fora. Sim, mas duas seleções africanas foram para casa. O que é lamentável é que estão sempre a perder consistência nos instantes finais e isto deixa qualquer africano triste, mas depois fizemos bem a festa, por exemplo, no jogo da República Democrática do Congo, entramos a ganhar. Foi mesmo... Harry Kane que colocou de fora a República Democrática do Congo nesta exatamente. festa do futebol. Pois, foi triste. Eu, por acaso, quando vi o segundo golo, deixei de ver o jogo, fiquei já triste. Eu disse, aqui já não há nada a perder. Mas ainda houve um lance no fim, um livre que quase levantou as esperanças, mas aquilo já tínhamos perdido. Tanto no Senegal, estávamos a ganhar 2-0, os africanos a ganhar 2-0 e não se entendeu como é que perdemos aquela força, aquela garra. Em 3 minutos. E aí tudo foi por água abaixo. Minutos a Bélgica chegou à igualdade. Tudo foi por água abaixo, nem percebemos o porquê, mas é aquela, né? As coisas acontecem, então vamos torcer para que as outras que ficaram na competição deem o seu melhor e, pelo menos, o povo espera mais da seleção de Marrocos, é isso. Exatamente, mas antes, para lá de Marrocos nesta altura já tem o passe carimbado. Temos também Cabo Verde, mas o que podemos dizer nesta altura é que a Inglaterra, a Bélgica e os Estados Unidos estão nos oitavos de final. Anselmo Gaspar, vamos às notícias uma a uma. Com certeza, Iração Maraldo. Só dar aqui ao auditório da TV Girassol, vamos começar por falar do jogo da seleção de Senegal, que está de fora desta competição da Copa do Mundo após perder o duelo frente à Bélgica por 2-3, jogo que foi até o prolongamento. E falando dos Estados Unidos da América, uma das seleções que houve. E agora, mudando de modalidade, vamos falar da bola ao cesto, dizer que a seleção de Angola defronta hoje a sua congênere de Uganda em jogo pontuável a primeira jornada da terceira janela de qualificação ao Mundial de Qatar de Basquetebol 2027.
A Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol volta a defrontar a seleção do Uganda nesta quinta-feira no pavilhão multiusos de Luanda, depois da vitória por 90-68 do conjunto de Pepe Claros no dia 26 de fevereiro deste ano em Alexandria, Egito, na segunda janela rumo ao Qatar 2027. Nos últimos anos, o destino tem colocado as duas seleções a cruzarem o mesmo caminho por vários momentos e Angola tem sabido responder positivamente nos encontros que têm tido. Nos últimos 4 duelos entre 2027 vai decorrer de 2 a 5 de julho no pavilhão multiusos de Luanda, na zona do Quilamba. Angola está inserida no grupo D com as seleções do Uganda, Egito e Mali. A Série D é liderada por Mali com 6 pontos. Angola segue com 5 pontos. Na terceira posição está o Egito com 4 pontos. E a última colocada do grupo é a seleção do Uganda com 3 pontos. O nosso país acolhe aqui a terceira janela de qualificação ao Mundial de Qatar 2027 e hoje temos partidas lá na Arena Multiusos de Luanda. É o essencial sobre o desporto aqui no Manhã Girassol de quinta-feira. Passo picado para Iração Ronaldo. Passo bem recebido e vamos todos acompanhar os jogos do Mundial desta quinta-feira. E também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente à hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia.